O corpo tem um registro real, simbólico e imaginário. Como que se integra com essas três dimensões? Pronto. Primeiramente, bom dia, um prazer estar aqui com vocês, né, mais uma vez. E assim, acho que para falar de Lacan, eu particularmente gosto muito do conceito freudiano, assim, né, o próprio Freud, quando ele começa a estudar a partir de 1895, lá nos estudos sobre histeria, a partir do caso da Ana O, o caso Dora também, né, ele vai falando um pouco sobre essa dimensão de questões que aparecem no corpo e são da ordem do psiquismo, né, então assim, e aí a partir disso o Freud ele vai construir a noção de um corpo erógeno, né, então ele vai extrapolar essa dimensão de um corpo orgânico, né, da organicidade do corpo, e é muito interessante porque o Freud ele era médico, né, neurologista, mas quando ele vai construir aí a base da teoria psicanalítica, ele vai falar de uma outra dimensão do corpo, que é erógena e é da ordem da pulsão. Né? Então, é muito interessante, né, esse conceito que ele vai falando de um eu, né, de um eu, de uma constituição subjetiva, que tem essa base de um corpo que não é apenas física, mas é da ordem da pulsão, e de um eu que é também corporal, erogenizado, né? Então, eu acho muito interessante essa dimensão. E para o Lacan, né? E aí o Lacan ele tem essa. Quando ele começa a fazer essa. Ele é expulso, né, excomungado da IPA em 1954, 64, mais ou menos. E quando ele começa a desenhar a teoria da constituição subjetiva, ele vai falar sobre a questão do próprio estágio do espelho e do quanto esse eu ele é construído, né, também na ordem da imagem, né? Quando o Lacan ele vai falar da própria noção que nós adquirimos do nosso eu e do nosso corpo, ele fala que nessa experiência maternal, e aí ele vai usar um esquema óptico, né, para falar do quanto a mãe, de alguma forma, vai fazer uma função, né, na função materna, de trazer para esse bebê uma ilusão de uma imagem total, né? Então, inicialmente, o Lacan vai falar de um corpo que ele é prematuro e na experiência psíquica ele é fragmentado, e do quanto esse espelho que a mãe vai fazer, né, de olhar para esse bebê, vai trazer para esse bebê a imagem de uma unidade, de uma ilusão de uma unidade total de si. Né? Então, de alguma forma, para o Lacan, esse corpo, né, e essa imagem corporal é formada aí a partir dessa base teórica. Então, acho muito interessante trabalhar com essa ideia de corpo, né, nessa interface. Acho que Freud e Lacan, né, o próprio Lacan, ele falava um pouco que ele era meio freudiano, né, porque ele vai utilizar também essa construção que era do próprio Freud, né, de um corpo que é de uma outra ordem, que tem a ver com o circuito pulsional, e outros autores, assim eu gosto, minha base é freudiana e lacaniana, mas eu gosto muito do conceito do corpo também para o próprio Winnicott, né, quando ele vai falar dos processos lá, das funções maternas, nos processos de handling, de holding, que para a criança vai construindo essa imagem e essa construção corporal mesmo, né? Quanto a criança ela tem essa prematuridade corporal, que é também fragmentada, e do quanto a operação da função materna por meio dos processos de holding, de handling e da apresentação do objeto vai criando esse corpo e a noção para o sujeito de que ele tem um corpo, né? Psíquico e físico também. Então...